Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 4 da obra Ética a Nicomaco de Aristóteles. Isso aí, uma obra fundamental, né? São 10 livros no total e hoje o nosso foco é esse livro 4, que mergulha nas virtudes morais ligadas às nossas interações, assim, sociais e também ao uso da riqueza. Bem prático, então. Muito prático. Vamos ver como Aristóteles tenta achar o equilíbrio, o famoso meio termo, nesses aspectos do dia a dia. Legal. E por onde ele começa nesse livro? Ele começa falando de grana, de riqueza. A primeira virtude é a liberalidade. A gente pode pensar nela como generosidade. A generalidade, certo. Mas como assim, no sentido aristotélico? Bom, não é só sobre doar, sabe? É um meio termo no ato de dar e também de gastar dinheiro. O ponto não é acumular nem jogar fora, mas usar a riqueza de uma forma virtuosa, correta. Entendi. Nem pão duro, nem esbanjador. Exatamente. O excesso ele chama de prodigalidade, que é dar demais, ou gastar demais, ou até usar fontes meio erradas para conseguir o dinheiro para gastar. E a falta, claro, é a avareza. E qual ele acha pior? Tem isso? Tem, sim. Olha que curioso, ele vê a prodigalidade como um vício, claro, um erro, até de tolice. Mas ele acha melhor que a avareza. Melhor. Por quê? Porque o pródigo, mesmo sendo meio descontrolado, ainda pode acabar beneficiando outras pessoas, né? E, talvez com o tempo, ele possa ser corrigido, aprender. Já o avarento, bom, ele não ajuda ninguém e dificilmente muda. Faz sentido. E isso em pequena escala, imagino. Mas e para grandes fortunas, grandes gastos? Aí a virtude muda de nome e de escala. É a magnificência. É sobre gastar grandes somas, mas de um jeito apropriado. Apropriado como? Apropriado à ocasião, ao tamanho da própria fortuna e com bom gosto. Importante isso. O meio termo fica entre a mesquinhez, que é gastar pouco e fazer algo parecer pobre, barato. Tipo fazer uma obra pública importante para ser michuruca? Isso. E o outro extremo é a vulgaridade, a ostentação. Gastar demais, de forma inadequada, chamativa. Tipo, para impressionar sem necessidade real. Entendi. Sair do dinheiro e ir para a honra, então. Como fica isso? Ah, a honra é outro tema central. A virtude aqui é a magnanimidade. Podemos traduzir como grandeza de alma ou justo orgulho. Justo orgulho, gostei disso. É a virtude da pessoa que se considera digna de grandes honras. E o ponto-chave é, ela realmente é digna. Envolve uma autoavaliação muito precisa. Imagino que errar nessa avaliação seja o problema. Com certeza. Um extremo é a humildade indébita, ou pusilanimidade. A pessoa merece reconhecimento, mas se acha pequena demais para isso. Se diminui, né? Exato. E o outro extremo é a vaidade, a presunção. Achar que merece grandes honras quando, na verdade, não merece. O magnânimo, o grandioso de alma, ele busca a honra que vem da virtude, sabe? Ele não se deslumbra fácil com poder ou riqueza por si sós. E tem algo para honras menores do dia a dia? Tem sim. Ele menciona uma virtude parecida, um meio termo ali, entre ser ambicioso demais por pequenas honras e ser apático demais, sem ambição nenhuma, mesmo quando mereceria algum reconhecimento. Interessante como ele cobre tudo. E nas relações sociais, assim, na convivência? Aí temos a amabilidade. É ser agradável na medida certa, no convívio social. O meio termo entre. Entre ser obsequioso demais, aquele que concorda com tudo para agradar, sem um propósito bom. Ou pior, o lisonjeiro, que elogia buscando o próprio interesse. O famoso puxa-saco. Esse mesmo. E o outro extremo é ser grosseiro, desagradável, briguento, do contra por natureza. A amabilidade é diferente da amizade, ele pontua. Não precisa ter afeto envolvido. É mais sobre como se portar. Certo. É uma postura social. Isso. E ligado a isso, tem a veracidade, ser verdadeiro sobre as próprias qualidades. Ah, não mentir sobre si mesmo. Nem para mais, nem para menos. O meio termo fica entre a jactância, que é se gabar, exagerar, inventar qualidades ou feitos. Contar vantagem. Exato. E a falsa modéstia, que é diminuir as próprias qualidades, negar méritos que você tem. Aristóteles até diz que se gabar só por fama é menos pior do que se gabar para ganhar dinheiro com isso. Faz sentido. Que mais?
Tem até para momentos de lazer. Tem. Até para recreação e para o humor, veja só. Ele fala do bom gosto ou espírito. É a pessoa que sabe fazer uma piada na hora certa, com tato, e também sabe apreciar uma boa piada. Quer dizer, não ser o sem noção, que faz piada de tudo sem respeito. Exatamente. Esse é um extremo, a vulgaridade. E o outro é a rusticidade, a pessoa que não tem jogo de cintura, não sabe brincar, não entende uma graça ou leva tudo a ferro e fogo. O espírito é saber dizer e ouvir o que convém, com leveza, mas com respeito. Impressionante. Falta alguma coisa importante nesse livro 4? Bom, ele termina falando da vergonha, mas olha que interessante, ele não considera a vergonha uma virtude como as outras. Não. Mas por quê? Ele a vê mais como um sentimento, uma paixão, que é apropriada especialmente na juventude. Funciona como um freio, sabe? Para evitar erros. Um controle. Isso, o meio termo seria entre não ter vergonha de nada, ser despudorado, e ter vergonha de tudo, ser excessivamente acanhado, tímido. Mas a ideia final é que um adulto que já desenvolveu as virtudes, bom, ele não deveria praticar atos que o fizessem sentir vergonha. A ação correta já seria o padrão. Entendi. Então, a vergonha é útil, mas o ideal é agir de forma a não precisar dela. Perfeito. O que fica claro nesse livro 4 todo é essa busca constante pelo meio termo. E não é fácil, né? Não é uma receita de bolo. Com certeza não. Exige muito autoconhecimento, né? Atenção às circunstâncias, às pessoas, aos motivos. Exatamente. E essa análise toda das virtudes sociais, das virtudes ligadas à riqueza, ela reforça a ideia principal da ética nicômaco toda. A vida boa, a felicidade, a eudaimonia, a gente alcança vivendo de acordo com a razão e buscando a excelência, buscando esse equilíbrio em tudo que a gente faz. Mensagem poderosa, sem dúvida, e super atual, né? Pensar nesse equilíbrio hoje. Muito atual, num mundo que às vezes parece valorizar tantos extremos na riqueza, na exposição, nas opiniões, fica a reflexão. Como a gente pode resgatar essa ideia do Aristóteles de achar a medida certa nas nossas próprias vidas, né? E esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com um gosto de quero mais. Todos os dias às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.